Imagine que você está tendo uma batalha brutal contra as baratas. Agora imagine também que as baratas estão ainda mais evoluídas do que você imaginava. É isso que nós vamos ver no volume 6 de Terraform Mars. Se vocês gostaram desse vídeo, para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aqui para algum amigo seu. A gente está em um lugar diferente porque deu um certo problema no cenário, mas eu acredito que até semana que vem a gente já volte para o quarto normal, eu acho. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. A história começa mostrando a infância do Cage. O Cage era um garoto que não tinha muitos amigos, só que ele tinha que todos os dias correr para conseguir pegar a bainha que ia para casa dele. Com o passar do tempo ele começou a se dedicar bastante nos esportes e ele acabou desenvolvendo um interesse maior pelo boxe. Ele treinou bastante até que ele conseguiu ser o campeão de peso pena. Ele vai para casa dele, conversa com a mãe dele sobre essa conquista dele, só que ele almeja ser o campeão super peso pena, então ele começa a batalhar mais insanamente para conseguir cumprir esse objetivo. Depois disso ele vai para casa dele e quando ele tá olhando para aquela frase na parede dele que incentivava ele a continuar, ele repara que ele não está enxergando muito bem o que está escrito naquele papel. E depois de um tempo ele acaba percebendo que a retina dele está descolando. O que acontece é que ele começou a não enxergar mais direito e por conta disso ele teve que desistir do boxe. Ele começou a trabalhar como entregador assim, meio que para conseguir manter o sustento dele. Um dia então a Michelle acaba indo até ele e falando do projeto aí que eles estão indo da UNASA, só que como ele tá meio que em outra vibe, ele decide não aceitar aquilo logo de cara, então ele acaba indo embora. Depois de um tempo ele continua nesse trabalho dele, continua conversando com a mãe dele e embora a mãe dele fale que tá tudo bem, não é uma coisa tão ruim assim isso que tá acontecendo, ele continua naquele desejo de ser um campeão, então ele decide de novo ir até a UNASA para conversar com a Michelle. E ele tem um pedido especial, ele pergunta se ele aceitar participar desse projeto, se ele poderia escolher o organismo que seria meio que o DNA dele. Só que a Michelle, ela fala que não funciona assim, ela fala que cada pessoa tem um DNA de inseto que é compatível com ela. Ele fala que ele já imaginava que esse seria o caso, só que ele fala que se ele pudesse escolher, seria alguém que tivesse os olhos muito fortes. Então é revelado que o DNA do inseto que o Cage tem é de uma lagosta boxeadora. É dito que a lagosta boxeadora, ela tem uma característica muito peculiar. Ela ataca criaturas que têm a pele bastante dura, mas isso não importa, porque a força que o soco dela tem é capaz de quebrar essa carapaça. Tanto o Cage como aquela barata que tem um DNA de um besouro, eles começam a lutar. E mesmo aquela barata sendo bastante forte, o Cage, por todo o histórico dele com o boxe, ele não tem tanta dificuldade de desviar os ataques dela e até mesmo golpear elas. A lagosta boxeadora, ela também tem uma peculiaridade bastante interessante por conta da visão dela. A visão dela continua a ser bastante pesquisada, porque a visão dela, além de ser bastante apurada, ela também consegue ver em ultravioleta, infravermelho e dizem que ela até mesmo pode ver frequências de ondas de rádio. O Cage, ele começa a lutar e todo esse pensamento dele lembrar da mãe dele, dos amigos dele que estão em perigo, motiva ele aí cada vez mais a dar o seu melhor para lutar contra aquela barata. Só que tem um problema, durante a luta a visão dele começa a ficar bastante embaçada e por conta disso a barata acaba acertando um golpe nele, fazendo com que ele voe longe e bata as costas na parede. Aquela barata, achando que já derrotou o Cage, ela olha pro Choquite, só que o Choquite fala pra ela não ficar tão feliz porque a batalha ainda não acabou. Quando ela olha pra lá, o Cage ainda assim, mesmo todo machucado, ele ainda se levanta. É dito que a lagosta boxeadora ela é extremamente forte, só que ela tem uma pequena desvantagem. Se você por algum motivo conseguir retirar o olho dela, toda essa força dela não serve de mais nada. E como o Cage ele tem essa deficiência nos olhos, isso começa a prejudicar ele na batalha. Mesmo com um olho machucado e um braço provavelmente quebrado, o Cage ele acredita que se ele parasse, ele desistir daquela maneira, ele não seria nunca um campeão super peso pena. Então ele começa a lutar. Aquela barata consegue acertar ele por conta das linhas que aquela barata com o DNA do bicho de seda fez ali. Só que mesmo assim o Cage continua se levantando. No meio de toda aquela batalha, o Cage começa a lembrar da mãe dele, de tudo que ele passou na vida para chegar até onde ele tá, começa a lembrar dos amigos dele e ele se prepara e ele carrega toda a sua energia em um único soco. É dito que se você colocar uma lagosta boxeadora em um quadro e por algum motivo ela cismar, com um único soco ela consegue destruir o vidro do aquário. Também é dito que você tomar um golpe do soco dessa lagosta seria a mesma coisa de você tomar um tiro de uma calibre 22. Agora você pega tudo isso que eu falei e converte a força que um soco com uma criatura de 15 cm
parâmetros faz, agora coloca o tamanho dela de um tamanho de um ser humano normal, o tamanho do estrago que não faz esse golpe. E carregando todas as suas forças e dando tudo que ele tem, o Cage acerta um golpe no peito daquela barata besouro. E como aquela barata, mesmo consciente, não consegue se mover por conta do impacto, o Cage acredita que ele conseguiu vencer ela. Enquanto isso, nós vemos o Marcus lá em cima lutando com aquelas baratas. Ele até se pergunta como que tá a situação lá embaixo, porque ele deixou o Cage e o Shokit lá embaixo. Ele sabe que os dois dariam conta, só que ele não sabe o que tá acontecendo lá embaixo. Enquanto isso, o Cage ele olha pra cima e vê que a batalha do Shokit com aquela barata que tem um DNA de um bicho de seda ainda tá acontecendo. Aquela barata até tenta dar uma fugida, só que o Shokit impede ela, e ela então acaba jogando alguma coisa pra cima. Depois disso, ela acaba prendendo o Shokit na teia de seda dela, mas o Shokit consegue não só soltar daquele fio de seda, como ele também consegue golpear ela e matar aquela barata facilmente. O Shokit ele se lembra da infância dele junto com a amiga dele, que ela falava que odiava baratas, quando teve que ir para o Yunasa, quando eles falaram que eles tinham levado bicho de seda para eles se alimentarem. Ela não gostou dessa ideia, então ele acaba meio que descarregando toda a raiva dele naquela barata ali. Depois de derrotar essa barata, o Cage até pergunta como que o Shokit ficou tão forte daquele jeito. Ele fala que no geral ele não é forte, o que é forte é aquele bicho dele. A única coisa que ele fez foi treinar e ter bastante persistência e saber que era a única maneira dele conseguir ser um bom líder e conseguir superar todos os desafios, era treinando. Enquanto isso, nós vemos que aquela equipe russa acabou entrando nas pirâmides de Marte. O pessoal da Rússia estão andando ali dentro das pirâmides e o líder da Rússia ele até comenta que está um pouco estranho, porque parece que aquela pirâmide não tem nada de relevante, porque não tem guardas protegendo a entrada, eles não estão sendo perseguidos por estarem entrando ali dentro. Então ele fala que pode ser que essas pirâmides sejam só um detalhe ali de Marte, que as baratas não dão muita relevância. Só que ele percebe também que tem uma espécie de bicho de seda ali. Quando ele acaba pegando esse bicho de seda e matando ele, ele percebe o quão bizarro foi essa terraformação que aconteceu em Marte. Ele fala que a terraformação eles fizeram há mais ou menos 200 anos, e o detalhe é que eles só começaram a mandar pessoas pra lá com esses bichos de seda para eles se alimentarem há 20 anos. E você já consegue ver que aquela criatura estava sendo modificada de alguma forma, tanto que as patas delas parecem ter mesmo dedos. Enquanto isso, na Terra, nós vemos aqueles dois homens no bar conversando ainda, e os seguranças deles, eles até se perguntam por que está com toda essa urgência, e principalmente porque eu tenho um interesse tão grande da equipe japonesa primeiramente conseguir a cura para esse vírus. Eles não podem afirmar com toda certeza, mas ele acredita que seja algo para poder lucrar e comercializar essa cura. Só que o outro homem, ele acha que teria algo muito mais obscuro por trás, e que poderia ter alguma coisa até a ver com a modificação dos genes que eles estão fazendo. Voltando para Marte, mais para dentro da pirâmide, a equipe russa acaba encontrando uma Bugs ali. Todos ficam surpresos, só que eles param e olham, só que aquilo parece não ser a Bugs que vinha com a tripulação. O capitão da Rússia, ele fala que é basicamente uma nave não tripulada, que mandaram só para eles fazerem reconhecimento. Só que desde que eles mandaram ali, aquilo parou de transmitir. Ele acredita que aquilo ali seja mais ou menos um depósito que as baratas fizeram. E ele se pergunta o que eles fariam com umas coisas dessas. Enquanto isso, nós vemos que o Shokit e o Cage eles estão conversando quando eles escutam um barulho um pouco estranho. E quando eles olham para cima, eles veem que tem alguma coisa vindo do céu. O capitão da Rússia ele para e começa a analisar toda a situação, e já que eles têm a Bugs 1, a Bugs 2 e esta nave não tripulada, eles poderiam conseguir coisas como as vacinas, munição, equipamento, e tudo isso eles poderiam fazer um dispositivo até mesmo para eles conseguirem ir para a Terra. E acontece que enquanto o Shokit e a equipe dele estão ali, eles veem que mísseis são lançados na direção deles. Todos ficam desesperados por causa disso, porque a última coisa que eles esperavam é que as baratas tivessem tecnologia para fazer mísseis assim, e de repente uma barata diferente aparece ali e acaba atacando os tripulantes. Voltando para a Terra, aquele homem que está lá no bar, ele comenta que se tivesse um traidor humano, provavelmente ele estaria dentro da nave ali deles, que ele saberia exatamente o que iria acontecer e quando ele começaria a agir. Então eles começam a se perguntar qual é a intenção desse traidor. Voltando para Marte, começa a dar bastante problema, porque além desses mísseis, além dessa barata diferente, além de ter outras baratas ali atacando, o efeito das vacinas começa a passar. E como eles não têm vacina para lutar, continuar lutando com as baratas, eles ficam meio que indispostos. Só que quando uma das baratas vai matar o Marcus, algo acerta aquela barata com muita força, matando ela. E é revelado que ao longe, a quilômetros de distância, o Alex conseguiu pegar uma pedra e arremessar na cara da barata, mostrando que ele tem um gênese de um gavião real.
É dito que o Gavião Real ele não só tem uma visão perfeita e pode chegar a altas distâncias, como o agarrão dele tem a força de 150 kg. Agora converta isso para o peso de um ser humano. O Alex ele consegue atirar na direção das baratas, acertando várias delas. Só que o pequeno problema é que ele tá fazendo isso contando que o Alex e os outros ali estão usando as seringas. Ele não sabe que o efeito delas passou. E por conta disso, ele começa a jogar várias pedras, quase acertando o Marcos que tá ali no meio. Só que entre essas pedras, ele acaba jogando um dispositivo de vacina. Então o Marcos acaba pegando, comendo, ficando de novo com essas habilidades de aranha. Então os dois começam a trabalhar ali em conjunto. Enquanto o Alex joga essas pedras, o Marcos, com todos os seus reflexos de aranha, ele consegue golpear essas pedras, acertando em várias aranhas ali ao redor. Só que no meio de tudo isso, aquela barata diferente consegue segurar aquela pedra, mesmo o Marcos rebatendo ela, indo na direção dela. E quando o Marcos vai atacar aquela barata, ele percebe que ao meio das chamas, aquela barata desapareceu. Um dos homens que tá ali, ele fala que tá sentindo que ela tá indo até a área de evacuação, ela vai fazer alguma coisa com a nave. Só que quando ela vai mexer na nave, os fios de seda do Akari seguram aquela barata. E é quando não só o Akari aparece ali, como o Michelle também aparece ali. Enquanto isso, na equipe do Alex, a garota que tava dando as pedras pro Alex jogar, ela pergunta se não vai mais precisar disso. Só que ele fala que não, já que tem uma barata que pode segurar e se defender de todos os ataques que ele joga, seria meio que desperdiçar força fazendo isso. Já que aquela barata tá presa, a Michelle corre na direção para acertar ela, só que aquela barata ela começa a pressionar os fios do Akari até que eles se rompam. A barata até consegue escapar, só que a Michelle se pendura em um dos fios do Akari, conseguindo golpear aquela barata. E de novo, no meio de todas aquelas chamas, aquela barata simplesmente desaparece. A Michelle fala que aquela barata só pode ter o DNA de um besouro arco-íris. Esse besouro ele tem a capacidade de se camuflar e como ele tem a crosta bem dura, ele nunca se deu ao luxo de fugir de seus predadores, simplesmente se camuflava e ficava ali quieto. E é quando aquele homem que tá sem a perna, ele começa a gritar falando que ele pode ajudar. Ele não tem um poder tão bom assim que faria ele, por exemplo, recuperar uma perna, só que a habilidade que ele tem pode ajudar eles a derrotar essa barata. A princípio ela fala que não precisa da ajuda dele, só que como aquele homem tá pedindo bastante, ela acaba dando um pouco de seringa pra ele e vai começar a ativar os poderes dele agora. Nós voltamos pro bar e depois de ter conversado todo esse período com o professor Honda, aquele homem percebe que ele não vai conseguir extrair tantas informações dele. Então ele decide falar com outro homem que é tão inteligente quanto o professor Honda. Ele vai conversar com o irmão mais velho dele. Aquele homem se encontra com o irmão mais velho dele e ele começa a conversar com ele sobre como estava indo os experimentos. E ele fala que com o passar do tempo, os componentes deram sucesso e deram a primeira pessoa que foi feita como Gênesis já em seu DNA. Eles não precisaram colocar. Em Marte, a Michelle fala pro Jared, que era aquele homem que estava sem a perna, usar as habilidades dele. É revelado que o Jared ele tem o DNA de uma orca. Então, usando a sua ecolalização, ele começa a procurar tudo ali. E ele percebe que a barata, de forma totalmente covarde, estava indo atrás dele. A Michelle não consegue golpear aquela barata e uma batalha se inicia. É dito que essa ecolocalização pode ser desenvolvida em raros casos por seres humanos. A batalha da Michelle fica cada vez mais intensa até o ponto que a barata consegue abraçar ela. E esse besouro arco-íris, ele tem uma especialidade que quando ele pega as suas presas com a sua presa, criatura, ela tem uma força extrema naquelas presas, até que quebre as suas presas no meio. A Michelle, vendo que ela não vai conseguir se soltar daquele abraço, ela acaba soltando um gás na cara daquela barata. E com isso aquela barata começa a explodir por conta do poder da formiga bombadeira que ela tem ao DNA. Enquanto tudo isso está acontecendo, aquele homem junto com o irmão mais velho, aquele homem que estava no bar, líder da UNASA, ele fala que de todos os que estão ali, além da Michelle, que foi a primeira que nasceu já como Gênesis, tem ele, que é o Akari. E eles falam que o Akari é um diferente de todos ali. O Akari foi totalmente criado artificialmente, ele é único em toda a existência. É mostrado um pouco do passado do Akari. No Dia dos Pais, ele sempre ficava meio sem jeito porque ele não tinha pais nem mães, ele tinha apenas um avô. A batalha então em Marte começa a se intensificar. O Akari ele confronta aquela barata ali e ele fala que ele tem uma certa ligação com aquela barata, porque ele fala que aquela barata tem um genes de um grilo topeira. Esse grilo ele é basicamente parecido igual aos outros. A única diferença é que ele tem os braços fortes, o que permitem ele a cavar buracos também. O Akari ele fala que ele tem uma certa ligação com esse inseto
porque quando ele era criança, como ele não tinha muitos amigos, ele acabou encontrando um grilo topeira também. Ele vê que aquele grilo era tão forte que era capaz até mesmo de abrir os dedos dele. A barata pega uma pedra e joga na direção do Akari, só que o Akari, usando os fios dele, ele consegue prender aquela bola e enrolar, jogando de volta para aquela barata. E junto com o Marcos, eles conseguem matar duas baratas usando essa mesma bola que a barata tentou atacar o Akari primeiramente. O Akari, ele pega aquele bastão do Marcos e, usando aquela mesma pedra que a barata atacou o Akari, ele começa a golpear ela várias e várias vezes, até mesmo deixando ela quase morta ali. E a gente vê que o Akari está começando meio que perder o controle, porque ele começa a ficar cada vez mais agressivo, começa cada vez a ficar mais enfurecido ali. Enquanto o Alex, de longe, ele observa aquela batalha, uma das garotas ali começa a gritar, falando para ele olhar para trás, só que ele fala para ela não interromper ele. Só que é revelado que tem uma barata ali atrás dele, prestes a matar o Alex. Só que ele consegue revidar e matar aquela barata ali sem nenhuma dificuldade. A barata, vendo que ela não vai conseguir bater de frente com o Akari, ela decide fugir voando. Só que o Akari é muito mais rápido, consegue não só se segurar nela, como consegue também arrancar uma das asas daquela barata, fazendo com que ela caia. O Akari, então, totalmente descontrolado, ele começa a agredir aquela barata, tanto ao ponto que a Michelle, junto com o Shokit, tem que interromper ele. Aquela barata, então, vendo que ela teve uma vantagem, ela começa a fugir por aquele buraco que ela foi e ia parar até lá. E quando eles percebem que ela tá tentando fugir, o Akari fala pra ela deixar quieto, porque ela não tem como fugir mais. O Akari, ele revela que ele deixou vários fios espalhados ali por aquele campo de batalha e que ele deixou aqueles fios relativamente frouxos. Só que conforme a barata foi se movimentando e ela foi entrando naquele buraco, ela acabou ficando totalmente embolada nele, parecendo que ela ficou presa dentro de uma sacola, por exemplo. Enquanto isso, na Terra, todos percebendo que tem de fato alguém infiltrado, que alguma coisa não tá batendo, até mesmo as ações financeiras de todo esse projeto tem alguma normalidade nele que não tá batendo, todos decidem fazer uma grande reunião com todos os líderes dos países. Em especial, um homem que já foi conhecido, aparece ele também. E é dessa maneira que acabou o volume 6 de Terraformars. Terraformars, ele continua bastante empolgante. Não só as batalhas ficaram cada vez mais intensas e mais disputadas, ao ponto de você não saber se as baratas conseguiriam vencer ou se os humanos conseguiriam vencer elas, nós também somos introduzidos mais sobre as pirâmides, do que tem dentro delas, e até mesmo o cara da Rússia, ele comenta que é muito estranho, porque tem as pirâmides lá, não tem uma, tem duas, três, mas mesmo assim tem aquela espada que nós vimos em uma das pirâmides, e agora nós vemos que tem uma nave não tripulada ali dentro. Então, será que eles estão usando aquilo como um depósito para talvez conseguir voltar para a Terra, como eles falam? É uma coisa que você não consegue imaginar, porque se essas baratas já estão causando um terror assim, imagina essas criaturas na Terra. Tanto que no começo da história tinha pessoas que queriam exatamente isso, levar as baratas para a Terra para usar elas como arma biológica. Só que, como vocês bem lembram, não tem como controlar as baratas, elas são um ser incontrolável. Nós vimos que tem alguma movimentação estranha, tem alguma coisa de obscuro por trás de toda essa produção, de toda essa missão que foi mandar as pessoas para Marte para descobrir essa cura. Mas será que talvez até mesmo essa cura seja alguma coisa que foi feita por alguma pessoa na Terra? Se todos os países se uniram para tentar encontrar uma cura, por que teria alguém que estaria trabalhando contra isso, sendo que ela seria a principal vítima dessa doença? Uma coisa que eu tô achando interessante é que cada episódio eles vão desenvolvendo cada vez mais os personagens. Você tem um pequeno background deles e você já se afeiçoou com eles desde o início deles, da preparação para ir para Marte até a chegada na Marte e eles lutando lá para sobreviver. Mas personagens que não são mostrados, como nesse episódio o Cade foi basicamente o protagonista desse volume, você vê que mesmo você não conhecendo ele tanto, você já começa a criar uma certa ligação com ele, você não quer que ele morra. Toda a batalha dele querendo ser o melhor, dele não querendo desapontar, dele sempre lembrando da mãe dele, mesmo a mãe dele sendo meio doente, ela sempre dando todo o apoio, toda a força que ele precisa para continuar, ele não quer perder isso. E ele sabe que se ele perder ali para uma barata, para um ser insignificante, ele jamais vai conseguir o sonho dele, mesmo ele tendo aquela deficiência nos olhos que acabe atrapalhando ele de conseguir realizar o sonho dele. Agora, a questão de ter esses genes, por exemplo, a Michelle, ela meio que adquiriu as habilidades da formiga bombadeira do pai dela. Só que a gente achou que isso é uma coisa que poderia de fato acontecer, até mesmo o Adolf aconteceu isso também. Só que agora a informação de que eles conseguiram pegar todos esses conhecimentos dessa pesquisa que eles fizeram até agora, e eles fizeram um Akari do zero. Ele é basicamente um humano já feito com as habilidades do bicho de seda. É uma coisa inimaginável, porque o que mais eles conseguem fazer, eles já conseguiram dar vida a
partir do nada, o que mais eles conseguiram fazer até agora. E você vê que o Akari ele começa a ficar mais agressivo, a habilidade dele vai começando a ficar mais forte, até ele perde o sentido do que ele tá fazendo ali. E eu tô ficando cada vez mais empolgado pro mangá continuar, porque cada vez que eu leio mais dá vontade de continuar e você não consegue parar mais. Igual era nos primeiros capítulos que você lia, você ficava cada vez mais desesperado, aquela tensão ia crescendo cada vez mais. Aqui também tá. Só que agora deixou de lado um pouco da tensão e tá mais voltado pro mistério. Tem todo o conflito com as baratas e tal, mas você fica se perguntando, caramba, o que tá acontecendo? Quem que tá fazendo isso? Como que as baratas conseguem fazer essas coisas, fazer mísseis, fazer as vacinas para eles conseguirem usar os genes de animais neles mesmos? Como eles estão conseguindo toda essa tecnologia? Por que será que alguém estaria ajudando elas? A que fim? O mangá está levantando várias perguntas que você não consegue achar muitas respostas. Mas se vocês quiserem descobrir todas essas respostas, eu digo para vocês se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você está achando da história até aqui. Também compartilhe o vídeo para algum amigo seu que possa gostar dos vídeos aqui do canal. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês. E até mais.